Um reencontro inesperado. Um menino com seus próprios olhos. Um segredo guardado por 8 anos. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. João Tavares ajustou o nó da gravata pela 3ª vez, enquanto observava o salão de festas lotado. O casamento de Ricardo e Mariana estava sendo um sucesso, mas ele se sentia deslocado. Aos 35 anos, dono de uma das maiores concessionárias de automóveis da cidade, João estava acostumado a eventos sociais, mas algo naquela noite o deixava inquieto. Bárbara, sua namorada há 2 anos, circulava pelo salão cumprimentando conhecidos. Ela era bonita, bem relacionada e sabia como se comportar em eventos como aquele. Era o tipo de mulher que todos esperavam ver ao lado de um empresário bem-sucedido como ele. João, que bom te ver aqui. Ricardo se aproximou, um sorriso largo no rosto. Obrigado por vir, cara. Não perderia por nada. Vocês estão radiantes. João respondeu, abraçando o amigo. Escuta, tem alguém aqui que você vai ficar surpreso em ver. Lembra da Renata? Namoraram na faculdade. O coração de João deu um salto. Renata. Fazia 8 anos que não ouvia esse nome pronunciado em voz alta. 8 anos desde que ela havia desaparecido de sua vida sem explicações, deixando apenas um bilhete, dizendo que precisava seguir seu próprio caminho. Ela está aqui. João tentou manter a voz casual. Está sim, virou uma empresária e tanto, sabia? Tem uma rede de salões de beleza que é um sucesso. E olha só. Ricardo apontou discretamente para uma mesa próxima à pista de dança. João seguiu o olhar do amigo e sentiu o mundo parar por um instante. Lá estava ela, Renata. Os cabelos castanhos agora estavam mais curtos, num corte moderno que emoldurava seu rosto. Estava mais madura, mais sofisticada, mas ainda era inconfundivelmente a mulher por quem ele havia se apaixonado na faculdade. Mas não era só isso que havia chamado sua atenção. Ao lado dela estava um menino que não deveria estar ali, um menino que João piscou várias vezes, achando que estava vendo coisas. O garoto devia ter uns 7 anos, talvez 8, cabelos castanhos, exatamente como os seus na infância, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando prestava atenção em algo. Quem é o menino? João perguntou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Pedro, filho dela, um garotinho educadíssimo. Por quê? Ricardo percebeu a expressão estranha no rosto do amigo. João não respondeu, não conseguia. Estava calculando mentalmente. 8 anos desde que Renata havia sumido. O menino parecia ter cerca de 7 anos. Com licença, murmurou, afastando-se de Ricardo sem esperar resposta. Ele precisava de ar, precisava pensar. Dirigiu-se ao bar e pediu um uísque duplo, tentando processar o que acabava de ver. João? João Tavares? A voz feminina às suas costas o fez congelar. Aquela voz que ele conhecia tão bem, que havia escutado sussurrar seu nome tantas vezes. Ele se virou lentamente. Renata estava ali a poucos metros de distância. Os olhos verdes que ele lembrava tão bem estavam arregalados de surpresa. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, o peso dos anos não ditos pairando entre eles. Oi, João. Ela disse finalmente, a voz suave, mas carregada de uma tensão que ele reconheceu imediatamente. Renata, ele respondeu ainda, processando a realidade de tê-la ali à sua frente. Você está diferente. Ela sorriu, um sorriso nervoso que não chegou aos olhos. Os anos fazem isso com a gente, não é? Ouvi dizer que você se tornou um grande empresário. E você também, pelo que me contaram. Parabéns pelos salões. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Havia tanto a ser dito. Tantas perguntas não feitas, tantas respostas não dadas. O menino... João começou, mas foi interrompido pela chegada de Bárbara. Amor, estava te procurando. Bárbara se aproximou, passando o braço pelo dele de forma possessiva. Não vai me apresentar a sua amiga? João sentiu a tensão aumentar. Renata observou a cena com uma expressão neutra, mas ele percebeu o leve enrijecimento em sua postura. Bárbara, esta é Renata, uma antiga colega da faculdade.
Renata, minha namorada, Bárbara. As duas mulheres se cumprimentaram educadamente, mas João podia sentir a corrente elétrica de desconforto que passou entre elas. Bem, foi um prazer revê-lo, João, Renata disse, dando um passo para trás. Preciso voltar para minha mesa. Claro, ele respondeu, mas quando ela se virou para ir embora, não conseguiu se conter. Renata? Ela parou e olhou por cima do ombro. O menino... Pedro. Ele é meu filho, ela respondeu simplesmente. Mas havia algo em seus olhos que João não conseguiu decifrar. E com isso ela se afastou, deixando João com mais perguntas do que respostas e um pressentimento que mudaria sua vida para sempre. Bárbara apertou o braço dele. Quem é ela exatamente? Vocês pareciam íntimos. João tomou o resto do uísque de um gole só. Alguém do passado, mentiu. Só alguém do passado. Mas enquanto observava Renata voltar para sua mesa, onde o menino a aguardava com um sorriso que era idêntico ao seu próprio sorriso, de criança, João sabia que nada sobre aquela noite seria simples, e que talvez seu passado estava prestes a se tornar seu presente de uma forma que ele jamais imaginou. João passou o resto da festa tentando agir normalmente, mas seus olhos, invariavelmente, se voltavam para a mesa onde Renata e Pedro estavam sentados. O menino ria de algo que ela havia dito e, mais uma vez, João foi atingido pela semelhança absurda entre eles. Bárbara tagarelava ao seu lado sobre os outros convidados, mas ele mal prestava atenção. Sua mente estava em outro lugar, fazendo cálculos que não queria fazer, chegando a conclusões que o aterrorizavam e o emocionavam ao mesmo tempo. Você não ouviu uma palavra do que eu disse. Bárbara o repreendeu, tocando seu braço. Desculpa, namor. Estou um pouco distraído com os problemas do trabalho. Ela o estudou com olhos perspicazes. Tem certeza de que é só trabalho? Porque desde que você falou com aquela mulher, você está estranho. Antes que João pudesse responder, a música mudou para algo mais animado e muitos convidados se dirigiram à pista de dança. Foi quando ele viu sua oportunidade. Pedro havia se levantado da mesa e caminhava sozinho em direção à mesa de doces, que ficava do outro lado do salão. Renata estava conversando com outras mulheres e não havia notado a saída do filho. João murmurou uma desculpa para Bárbara e seguiu na mesma direção. O menino estava parado em frente à mesa, claramente indeciso entre tantas opções. João se aproximou devagar, o coração batendo forte no peito. Difícil escolher, não é? Disse, parando ao lado dele. Pedro olhou para cima e João quase perdeu o fôlego. De perto, a semelhança era ainda mais chocante. Os mesmos olhos, as mesmas sardas no nariz. Oi. Pedro sorriu, um sorriso desarmante. Você conhece minha mãe, né? Vi vocês conversando. Conheço sim, nos conhecemos há muito tempo. E você é o Pedro, certo? Isso mesmo. Você tem nome? João riu da franqueza infantil. João, prazer te conhecer oficialmente, Pedro. João, igual ao João do pé de feijão. Pedro riu. Minha mãe sempre me conta essa história. Ela sempre gostou de histórias. João murmurou, mais para si mesmo. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos contemplando os doces. Então Pedro estendeu a mão para pegar um brigadeiro e foi aí que João viu. Uma pequena marca de nascença na palma da mão direita, exatamente igual à sua. O mundo parou. João olhou para sua própria mão, depois para a de Pedro, depois novamente para o rosto do menino. Não havia mais dúvidas. Não havia mais como negar. Você está bem? Pedro perguntou, notando a palidez súbita no rosto de João. Você ficou meio branco. Eu estou bem. João conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca. Pedro, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você conhece seu pai? Pedro parou de mastigar o brigadeiro, uma sombra passando por seu rosto jovem. Não. Minha mãe diz que ele foi embora antes de eu nascer, que às vezes as pessoas fazem escolhas difíceis e que não é culpa de ninguém. Cada palavra era como um soco no estômago de João. Ele não havia ido embora. Ele nem sabia que existia um filho. Renata havia tomado a decisão sozinha,
Havia criado Pedro sozinha, havia mentido para o próprio filho. Mas está tudo bem. Pedro continuou com a resiliência típica das crianças. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Ela trabalha muito para me dar tudo o que eu preciso. E às vezes eu finjo que meu pai é tipo um super-herói que está salvando o mundo em algum lugar. João sentiu os olhos arderem. Este menino, seu filho, havia crescido criando fantasias sobre um pai que nem sabia que ele existia. Pedro! A voz de Renata cortou o momento. Ela se aproximava rapidamente, com uma expressão preocupada. Quantas vezes eu já disse para não sair da mesa sem me avisar? Desculpa, mãe. Eu só vim pegar doce e encontrei o João. Ele é legal. Renata olhou de Pedro para João e ele viu o exato momento em que ela percebeu a tensão em seu rosto. Pedro, que tal ir lavar as mãos? Você está todo melado de brigadeiro. Tá bom. Pedro saiu correndo na direção do banheiro, alheio à tempestade que estava prestes a desabar. Assim que ficaram sozinhos, Renata cruzou os braços. O que você disse a ele? A verdade seria um bom começo, João respondeu, a voz carregada de uma raiva contida. Ele é meu filho, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renata desviou o olhar. E isso foi resposta suficiente. Renata, responda à minha pergunta. João, não é assim que... Ele é meu filho. A voz saiu mais alta do que ele pretendia, fazendo alguns convidados próximos olharem na direção deles. Renata respirou fundo, os olhos se enchendo de lágrimas. Sim, sussurrou. Sim, ele é seu filho. João fechou os olhos, sentindo o mundo girar. Quando os abriu, toda a raiva acumulada de anos de não saber estava estampada em seu rosto. 8 anos, Renata. 8 anos você escondeu isso de mim. 8 anos eu tive um filho e não sabia. Você não... Entende? O que eu não entendo? Que você decidiu sozinha que eu não merecia saber? Que você me roubou 8 anos da vida do meu filho? Eu estava te protegendo. Me protegendo? João riu, mas não havia humor algum em sua voz. De que exatamente você estava me protegendo? Renata limpou as lágrimas que começavam a escorrer. De uma responsabilidade que você não queria. Você estava focado em construir sua empresa, em sua carreira. Eu não ia ser um obstáculo. Isso não era sua decisão para tomar. Pedro apareceu correndo de volta, parando abruptamente ao ver os dois adultos em clara discussão. Vocês estão brigando? Perguntou, a voz pequena e preocupada. Renata imediatamente mudou a expressão, se abaixando para ficar na altura do filho. Não, amor, só uma conversa de adultos. Que tal a gente ir para casa? Você tem escola amanhã. Pedro assentiu, mas seus olhos inteligentes se moveram entre sua mãe e João, claramente percebendo que havia algo mais acontecendo. Foi legal te conhecer, João, disse educadamente. João se ajoelhou também, ficando face a face com o menino que acabava de descobrir ser seu filho. Foi muito legal te conhecer também, Pedro. Espero que possamos nos encontrar de novo em breve. Seria legal. Pedro sorriu. Tchau. Ele correu na frente, deixando João e Renata sozinhos mais uma vez. Isso não acabou aqui. João disse, a voz baixa, mas firme. Ele é meu filho, e eu vou fazer parte da vida dele, com ou sem sua permissão. João, por favor, vamos conversar sobre isso com calma. Não aqui, não assim. Amanhã. Eu quero conversar com você amanhã. E Renata? Ele se aproximou um passo. Não ouse desaparecer de novo, porque desta vez eu vou atrás. Com isso, ele se virou e voltou para onde Bárbara o esperava, deixando Renata sozinha, com o peso de 8 anos de segredos que finalmente haviam vindo à tona. A festa continuava ao redor deles, mas para João, a noite havia mudado tudo. Ele tinha um filho. Um filho que não conhecia, que havia crescido sem ele, que inventava histórias sobre um pai super-herói porque a verdade havia sido escondida dele. E por mais que estivesse furioso com Renata, por mais que se sentisse traído e roubado, havia algo mais forte crescendo em seu peito. Um amor instantâneo e desesperador por aquele menino de olhos brilhantes que carregava sua marca de nascença e seu sorriso. Tudo havia mudado. E João sabia que não haveria volta. João mal dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda de seu apartamento, um copo de uísque nas mãos, observando a cidade adormecer
enquanto sua mente fervilhava com 1000 pensamentos. Bárbara havia tentado conversar com ele durante o caminho de volta, mas ele havia se esquivado, alegando cansaço. Agora, sozinho com seus pensamentos, ele não conseguia parar de reviver cada momento da descoberta. O sorriso de Pedro, a marca de nascença idêntica, as palavras do menino sobre o pai super-herói. Às 7 da manhã, não aguentou mais esperar. Pegou o telefone e ligou para Ricardo. João? Cara, que horas são? A voz sonolenta do amigo soou do outro lado da linha. Preciso do telefone da Renata. Um silêncio. João, o que está acontecendo? Só me dá o número, Ricardo, por favor. 10 minutos depois, João estava discando para Renata. Ela atendeu no terceiro toque, a voz cautelosa. Alô? Sou eu, precisamos conversar. João, é muito cedo e Pedro ainda está dormindo. Então nós conversamos enquanto ele dorme. Estou indo aí. Você não sabe onde eu moro. Vou descobrir. Ou você me dá o endereço, ou eu apareço no seu salão na frente de todos os seus funcionários. Você escolhe. Outra pausa longa. Rua dos Lírios, 847. Apartamento 302. 20 minutos. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. O prédio onde Renata morava era modesto, mas bem cuidado, num bairro de classe média. João subiu as escadas com o coração disparado, ainda não sabendo exatamente o que ia dizer. Renata abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Estava de roupão, os cabelos presos num coque bagunçado, sem maquiagem. Era a Renata que ele lembrava da faculdade, a que acordava em sua cama nos fins de semana. Entre, mas faça silêncio. Pedro ainda está dormindo. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Fotos de Pedro cobriam praticamente todas as superfícies disponíveis. João se aproximou de uma estante cheia de retratos. Pedro bebê, Pedro dando os primeiros passos, Pedro no primeiro dia de aula, Pedro soprando velas de aniversário. 8 anos de vida que ele havia perdido. Você quer café? Renata perguntou nervosamente. Quero respostas. Ela suspirou, se sentando no sofá e fazendo sinal para que ele fizesse o mesmo. João preferiu ficar de pé. Por que, Renata? Por que você não me contou? Porque eu te conhecia, João, conhecia seus sonhos, seus planos. Você falava todos os dias sobre como ia construir um império, sobre como não queria nada que o atrapalhasse. Um filho não é um atraso. É uma responsabilidade que eu teria assumido. Teria? Ela o encarou. Lembra da última conversa que tivemos antes de eu ir embora? Você havia acabado de conseguir o empréstimo para abrir a concessionária. Disse que os próximos anos seriam só trabalho, que qualquer coisa que tirasse seu foco seria um erro. João se lembrava vagamente daquela conversa. Estava tão empolgado com os planos de negócio que mal prestava atenção em mais nada. Por isso não te dava o direito de tomar essa decisão sozinha. Eu estava com medo. Renata explodiu. Depois baixou a voz rapidamente, lembrando-se de Pedro dormindo. Eu estava com medo, João. Tinha 23 anos. Descobri que estava grávida, do homem que amava, mas que vivia falando sobre como nada podia atrapalhar seus sonhos. O que você queria que eu fizesse? Que confiasse em mim, que me desse uma chance. E se você tivesse escolhido a carreira? E se tivesse ficado comigo só por obrigação? Lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Eu não aguentaria ser vista como um obstáculo na sua vida. João sentou-se pesadamente numa poltrona, passando as mãos pelo cabelo. Você não tinha o direito de decidir por mim, Renata. Não tinha o direito de decidir pelo Pedro. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que foi errado, mas na época parecia a única saída. E todos esses anos, quando você via que eu estava bem na vida, que a empresa estava crescendo, nunca pensou em me procurar. Pensei todos os dias. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Como é que eu ia explicar? Oi, João, lembra de mim? Você tem um filho de 5 anos. E depois de 6 anos. De 7? João olhou para as fotos de Pedro novamente. Em todas elas o menino sorria. Parecia feliz, bem cuidado. Como você conseguiu? Sozinha, quero dizer. Na época você era manicure. Eu sei. Renata limpou as lágrimas.
Nos primeiros anos foi muito difícil. Trabalhava de dia, estudava à noite depois que Pedro dormia. Fiz cursos de administração, de estética, de gestão. Economizei cada centavo até conseguir abrir o primeiro salão. E Pedro? Ficava com minha mãe. Ela me ajudou muito, especialmente no começo. O rosto de Renata se suavizou. Ele é um menino incrível, João. É inteligente, carinhoso, curioso sobre tudo. Ama futebol assim como você amava. Está aprendendo violão porque disse que quer impressionar as meninas quando crescer. Apesar de toda a raiva, João não conseguiu reprimir um sorriso. Igual ao pai. Muito igual ao pai, ela concordou suavemente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da situação pairando entre eles. Eu quero conhecê-lo, João disse finalmente. Quero fazer parte da vida dele. Eu sei, e você tem esse direito. Mas, João, por favor, vamos devagar. Ele é uma criança. Não podemos simplesmente chegar e dizer, surpresa, aqui está seu pai. Então, como fazemos? Não sei, ela admitiu. Nunca estive nessa situação antes. O som de passos pequenos vindo do corredor os interrompeu. Pedro apareceu na sala, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Mãe? Ele parou ao ver João. Oi, João, que legal você estar aqui. Vai tomar café da manhã com a gente? João olhou para Renata, depois para o filho que não sabia que era seu filho. Se sua mãe deixar, eu adoraria. Claro que pode. Pedro correu para a cozinha. Vou ajudar a mãe a fazer panquecas. Enquanto Pedro mexia na geladeira, Renata se aproximou de João. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por não contar a ele. Por entender que precisa ser gradual. João a encarou. Eu posso estar furioso com você, Renata, mas nunca faria nada que pudesse machucar aquele menino. Ele não tem culpa dos erros dos adultos. Mamãe, não. Tem mais ovos, Pedro gritou da cozinha. Eu vou no mercado buscar. João se ofereceu rapidamente. Pedro, quer vir comigo? Os olhos do menino se iluminaram. Posso, mãe? Renata hesitou por um momento, depois assentiu. Pode, mas se comporte. 20 minutos depois, João estava caminhando pelo supermercado com Pedro ao seu lado. O menino tagarelando sem parar sobre escola, amigos e seus desenhos favoritos. Cada palavra, cada gesto, cada expressão facial o fazia ter mais certeza. Aquele era seu filho. João, posso te fazer uma pergunta? Pedro disse enquanto escolhiam os ovos. Claro. Você tem filhos? A pergunta atingiu João como um raio. Ele parou no meio do corredor olhando para aqueles olhos castanhos tão parecidos com os seus. Por que você quer saber? Porque você é legal com crianças e você meio que parece comigo, não acha? Meu amigo Lucas disse que quando a gente se parece com alguém, às vezes é porque somos família. João se ajoelhou para ficar na altura de Pedro. Você acha que a gente se parece? Acho. Temos o mesmo cabelo, os mesmos olhos. E olha, só, Pedro mostrou a palma da mão. Temos a mesma marca também. É verdade, João mostrou a própria mão. São bem parecidas mesmo. Talvez a gente seja família de algum jeito que a gente não sabe ainda, Pedro disse, com a sabedoria inocente das crianças. João sentiu os olhos arderem. Talvez, conseguiu dizer. Talvez sim, Pedro. Quando voltaram ao apartamento, os três tomaram café juntos. João observou cada movimento de Pedro, cada risada, cada gesto. Renata os observava com uma mistura de felicidade e apreensão. Às 10 horas, João se levantou para ir embora. Preciso ir, tenho reuniões hoje. Vai voltar? Pedro perguntou esperançoso. João olhou para Renata, que após uma hesitação, assentiu levemente. Vou sim. Se sua mãe deixar, posso voltar no final de semana? Sério, podemos jogar futebol. Adoraria jogar futebol com você. Na porta, enquanto Pedro foi escovar os dentes, Renata tocou o braço de João. Obrigada. Por hoje, quero dizer. Você foi gentil. Ele é meu filho, Renata. Mesmo que eu tenha descoberto isso ontem, ele é meu filho. E eu vou amar esse menino para o resto da minha vida. Eu sei, ela disse suavemente. Eu sempre soube que você ia amá-lo.
João estava quase saindo quando se virou uma última vez. Renata, por que você foi ao casamento sabendo que eu estaria lá? Ela ficou vermelha. Ricardo me disse que você tinha namorada. Pensei que seria mais fácil assim, que você estaria tão feliz na sua vida que nem me notaria. E por que foi mesmo assim? Por que? Ela suspirou. Porque uma parte de mim queria que você o conhecesse. Queria que você visse o menino incrível que ele se tornou. João assentiu e saiu, mas suas palavras ecoaram em sua mente durante todo o caminho de volta ao escritório. Quando chegou à empresa, Bárbara já estava lá esperando, sentada na recepção com cara de poucos amigos. A segunda parte da tempestade estava prestes a começar. Bárbara estava claramente irritada. Seus saltos altos batiam impaciente no chão de mármore da recepção, enquanto ela folheava uma revista sem realmente lê-la. Quando viu João chegando, se levantou bruscamente. Onde você estava? Temos almoço com meus pais em 1 hora, e você desapareceu desde ontem. João suspirou, sabendo que essa conversa era inevitável. Vamos para minha sala. Não, quero conversar aqui mesmo. Bárbara cruzou os braços. João, o que está acontecendo? Você ficou estranho desde que falou com aquela mulher ontem. Bárbara, por favor, vamos para a sala. Não, eu quero saber quem é Renata de verdade. E não me venha com essa história de colega da faculdade. Vocês dois ficaram se olhando como o quê? Como ex-namorados, que ainda sentem algo um pelo outro. João fechou os olhos. Não havia como adiar essa conversa. Está bem, vamos conversar na minha sala, mas vamos conversar de verdade. 5 minutos depois, eles estavam sentados no escritório de João, a porta fechada. Bárbara esperava com os braços cruzados, claramente preparada para uma briga. Renata foi minha namorada na faculdade. João começou. Namoramos por 2 anos e meio. Eu sabia. Bárbara bateu a mão na mesa. E você ainda? Sente algo por ela, não sente? Bárbara, escuta, não. Eu vi como vocês se olharam. 2 anos, João. 2 anos de relacionamento. E você nunca me contou sobre uma ex-namorada importante. Porque ela desapareceu da minha vida há 8 anos. Pensei que nunca mais ia vê-la. E o menino? A voz de Bárbara ficou mais aguda. Por que você estava tão interessado no filho dela? João respirou fundo. Esse era o momento da verdade. Porque ele é meu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Bárbara o encarou como se ele tivesse falado em língua estrangeira. O que você disse? Pedro é meu filho. Renata estava grávida quando desapareceu, só que ela nunca me contou. Você tem um filho? A voz dela saiu como um sussurro. Descobri ontem. Quando vi o menino, quando conversamos. Bárbara se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para outro. Você tem um filho de 8 anos e nunca me contou. Eu não sabia. João se levantou também. Se eu soubesse, teria te contado. E agora? O que vai acontecer agora? Agora eu vou conhecer meu filho. Vou fazer parte da vida dele. E ela? Bárbara parou de andar, os olhos brilhando de raiva. Vocês vão criar o filho juntos? Vão brincar de família feliz? Bárbara, não é assim. Não é assim como? Você vai passar tempo com ela, com o menino. Vão fazer coisas juntos. E eu fico onde nessa história? João passou a mão pelo cabelo, sentindo o peso da situação. Você fica no lugar que sempre esteve. Você é minha namorada. Sou? Ela riu amargamente. Porque desde ontem você está agindo como se eu fosse invisível. Ela tinha razão, e João sabia disso. Desde que descobriu sobre Pedro, Bárbara havia se tornado secundária em seus pensamentos. Me dá um tempo para processar tudo isso. É muita coisa de uma vez só. Tempo? Bárbara pegou a bolsa. Sabe de uma coisa, João? Eu acho que você já fez sua escolha. Só ainda não teve coragem de admitir. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou ficar esperando você decidir se tem lugar para mim na sua vida, agora que sua ex e o filhinho apareceram. Bárbara, não seja dramática. Dramática? Ela riu, mas não havia humor na risada.
João, você descobriu que tem um filho ontem e passou a manhã toda com eles. Nem lembrou que tínhamos compromissos hoje. Como você acha que eu me sinto? João não soube o que responder, porque ela estava certa. Ele havia completamente esquecido do almoço com os pais dela. Vou cancelar o almoço e ficar aqui com você. Vamos conversar sobre isso com calma. Não precisa, eu vou sozinha. Bárbara ajeitou a bolsa no ombro. E João, quando você decidir o que realmente quer, me liga. Ela saiu batendo a porta, deixando João sozinho em sua sala, com a sensação de que sua vida estava virando de cabeça para baixo. O resto da semana passou em um borrão. João tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos sempre voltavam para Pedro e para Renata. Na quinta-feira, não aguentou, mais e ligou para ela. Oi, ela atendeu na terceira chamada. Oi, como vocês estão? Bem, Pedro perguntou de você todos os dias. Mesmo? João sorriu involuntariamente. Mesmo? Ele quer saber se você vai jogar futebol com ele no sábado. Claro que vou, se você deixar. João, você é o pai dele. Não, precisa da minha permissão para ver seu filho. A palavra pai ainda soava estranha quando aplicada a ele, mas era uma estranheza boa. Como vamos fazer isso? Quero dizer, a longo prazo? Não sei. Vamos descobrindo conforme for acontecendo. Renata? Sim? Obrigado. Por não ter dificultado as coisas. Sei que podia ser diferente. Pedro merece ter o pai na vida dele. E você merece conhecer seu filho. Quando João desligou, percebeu que estava sorrindo. Havia algo na voz de Renata, uma suavidade que ele lembrava dos tempos da faculdade. No sábado, João chegou ao apartamento de Renata às 2 da tarde, com uma bola nova embaixo do braço. Pedro abriu a porta antes mesmo que ele batesse. João Sige, você trouxe bola nova? Trouxe. Pensei que podíamos jogar no parque. Posso, mãe? Pedro gritou para dentro do apartamento. Pode, mas volta antes das 5. Renata apareceu na porta, sorrindo para a empolgação do filho. Ela estava diferente, mais relaxada. Usava jeans e uma blusa simples, o cabelo solto nos ombros. Era mais parecida com a Renata que ele conhecera na faculdade. Quer vir com a gente? João se ouviu perguntando. Eu não quero atrapalhar. Não vai atrapalhar, vai, mãe. Pedro pulou animado. Vai ser mais divertido. Renata hesitou por um momento, depois assentiu. Está bem. Só deixa eu pegar uma blusa. O parque estava cheio de famílias, aproveitando o sábado ensolarado. João, Renata e Pedro encontraram um espacinho gramado e começaram a jogar bola. Pedro era habilidoso para a idade, driblando entre os dois adultos com facilidade. Ele joga bem, João comentou para Renata durante uma pausa. Joga. Está fazendo aulas de futebol há 2 anos. Posso ir aos jogos dele? Claro, ele ia adorar ter alguém torcendo por ele além de mim. Eles ficaram observando Pedro correr atrás da bola, e por um momento, João teve um vislumbre de como teria sido se as coisas fossem diferentes. Se ele soubesse sobre a gravidez, se eles tivessem enfrentado tudo juntos. No que você está pensando? Renata perguntou, em como as coisas poderiam ter sido diferentes. João, não estou te culpando, só estou imaginando. Pedro voltou correndo, interrompendo o momento. Vamos jogar mais um pouco. Depois podemos tomar sorvete? Podemos, João respondeu rapidamente. Se sua mãe deixar. Posso? Pedro olhou para Renata com olhos suplicantes. Pode. 1 hora depois, os 3 estavam sentados numa sorveteria próxima ao parque. Pedro tagarelava animadamente sobre o jogo de futebol que havia marcado para a próxima semana, enquanto João e Renata o observavam com sorrisos nos rostos. Por um momento, eles realmente pareciam uma família. João, Pedro disse de repente, você pode ser meu. Pai? O sorvete de João quase caiu da colher. Renata ficou tensa. Por que você está perguntando isso, amor? Ela disse cuidadosamente. Porque eu gosto dele, e ele gosta de mim, e nós parecemos iguais. Pedro olhou de um para o outro. E seria legal ter um pai. João sentiu o coração se apertar. Olhou para Renata, que estava claramente lutando para encontrar as palavras certas. Pedro,
João disse suavemente. Você gostaria que eu fosse seu pai? Gostaria, muito. Então, que tal se eu te contar um segredo? Pedro se inclinou para a frente, os olhos brilhando de curiosidade. João olhou para Renata mais uma vez. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Eu já sou seu pai, Pedro. Só demorei muito tempo para descobrir. Pedro piscou várias vezes, processando a informação. Você é meu pai de verdade? O meu pai biológico? Sou. E você não foi embora antes de eu nascer? Não. Eu não sabia que você existia. Se soubesse, nunca teria perdido nenhum dia da sua vida. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Então, seu rosto se iluminou no maior sorriso que João já havia visto. Eu sabia que você era especial. Ele pulou da cadeira e correu para abraçar João. Eu tenho um pai de verdade. João abraçou o filho com força, sentindo lágrimas correrem pelo rosto. Por cima da cabeça de Pedro, ele viu que Renata também estava chorando. Eu te amo, Pedro. João sussurrou no ouvido do menino. Eu te amo desde o momento que te vi. Eu também te amo, pai. A palavra pai saindo da boca de Pedro foi a coisa mais doce que João já havia escutado na vida. Quando se separaram, Pedro estava radiante. Posso te chamar de pai agora? Pode chamar como quiser. Pai, pai, pai. Pedro riu, testando a palavra. Isso é tão legal. No caminho de volta para casa, Pedro não parava de falar. Ele tinha 1000 perguntas. Onde João morava? Se ele tinha outros filhos? Se eles podiam fazer coisas juntos todo fim de semana? Quando chegaram ao prédio de Renata, Pedro correu na frente, ansioso para contar a novidade para a avó pelo telefone. Obrigada, Renata disse para João enquanto subiam as escadas. Pelo quê? Por fazer isso ser tão especial para ele. Por não me fazer parecer a vilã da história. Você não é a vilã, Renata. Você foi uma mãe incrível. Olha o menino que você criou. Eles pararam em frente à porta do apartamento. Pedro já havia entrado correndo. João, Renata tocou o braço dele. O que acontece agora? Agora eu aprendo a ser pai, e nós aprendemos a fazer isso juntos. E Bárbara? João hesitou. Ele não havia falado com Bárbara desde quinta-feira. Não sei, ela não está muito feliz com a situação. Imagino que não, deve ser difícil para ela. E para você? João perguntou impulsivamente. É difícil para você me ver com outra pessoa? Renata corou levemente. João, eu não tenho o direito de... Estou perguntando como pessoa. Como a mãe do meu filho. É difícil, ela admitiu baixinho. Mas você tocou sua vida. Eu não esperava que ficasse me esperando. Para sempre. Havia algo na forma como ela disse isso que fez João querer perguntar mais. Mas Pedro apareceu na porta nesse momento. Pai, vovó quer falar com você. João olhou para Renata, que deu de ombros com um sorriso. Vai. Ela está ansiosa para conhecer o genro que nunca soube que tinha. Enquanto João falava ao telefone com a mãe de Renata, que chorava de alegria do outro lado da linha, ele teve a certeza de que sua vida havia mudado completamente. E pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente feliz. Mas do outro lado da cidade, Bárbara observava as fotos de João no Instagram, vendo-o sorrir com uma criança que era sua cara, e uma raiva fria começou a crescer em seu peito. Se João achava que podia simplesmente substituí-la por uma família instantânea, ele estava muito enganado. As semanas seguintes passaram como um sonho para João. Ele havia reorganizado completamente sua agenda para incluir Pedro em sua vida. Quartas-feiras viraram noites de pizza e lição de casa. Sábados eram para futebol no parque. Domingos, quando Pedro não tinha compromissos com os amigos, eles faziam programas juntos. Cinema, shopping ou simplesmente ficavam em casa assistindo desenhos. João descobriu que ser pai era ao mesmo tempo a coisa mais natural e mais aterrorizante que já havia feito. Pedro era curioso, inteligente e carinhoso, mas também teimoso e cheio de energia. Havia momentos em que João se sentia completamente perdido, mas Renata sempre estava ali para orientá-lo com paciência. Não se preocupe. Tanto, ela disse numa quarta-feira,
depois que João passou 20 minutos tentando convencer Pedro a fazer a lição de matemática. Ele faz essa birra comigo também, é normal. Como você aguentou 8 anos sozinha? João perguntou genuinamente impressionado. Um dia de cada vez. Renata sorriu. E com muito café. João começou a notar pequenas coisas sobre ela. Como ela cantarolava enquanto cozinhava. Como seus olhos se iluminavam quando Pedro contava algo da escola. Como ela ainda mordia o lábio inferior quando estava concentrada, exatamente como fazia na faculdade. E começou a perceber também que os sentimentos que havia enterrado 8 anos atrás estavam ressurgindo. João. Renata o chamou numa quinta-feira, depois que Pedro foi dormir. Podemos conversar? Eles se sentaram na pequena varanda do apartamento dela com 2 xícaras de café. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre como vamos fazer isso funcionar a longo prazo. João tomou um gole do café ganhando tempo. Acho que está funcionando bem até agora. Está. Mas, João, você tem uma vida. Tem Bárbara, tem seus compromissos. Não pode simplesmente reorganizar tudo por causa de Pedro. Por quê? Não posso? Porque não é justo com ninguém. Nem com você, nem com ela. João havia evitado pensar em Bárbara nas últimas semanas. Ela havia ligado algumas vezes, mas as conversas eram tensas e sempre terminavam em discussão. Bárbara não está muito feliz com a situação, ele admitiu. E você, está feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Com Pedro? Absolutamente. Não foi isso que eu perguntei. João a encarou. Mesmo na luz suave da varanda, ela estava linda. Mais madura que na faculdade, mas ainda era a mesma mulher por quem ele havia se apaixonado. Estou feliz, disse finalmente. Mais feliz do que estive em muito tempo. João, e você? Ele interrompeu. Está feliz? Renata desviou o olhar. Estou feliz vendo Pedro com o pai. Estou feliz vendo vocês dois juntos. Não foi isso que eu perguntei. Ele usou as mesmas palavras dela. Um silêncio confortável se instalou entre eles. João se pegou observando o perfil dela contra as luzes da cidade. Lembra quando a gente sentava na varanda do meu apartamento e ficava planejando o futuro? Ele disse suavemente. Lembro. Você queria ter sua própria empresa. Eu queria viajar o mundo. E acabamos construindo coisas que nem imaginávamos naquela época. É verdade. Renata o olhou. Você conseguiu tudo o que queria, João. A empresa, o sucesso, a estabilidade. Não tudo. O que faltou? Uma família. Alguém para dividir tudo isso. O celular de João tocou nesse momento, quebrando o encanto. Era Bárbara. Atende, Renata disse, se levantando. Eu vou ver se Pedro está bem. João atendeu relutantemente. Oi, Bárbara. Finalmente. João, precisamos conversar. Não podemos continuar assim. Você tem razão. Onde você quer se encontrar? No restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Amanhã às 8. Quando João desligou, Renata havia voltado. Ela quer conversar, ele explicou. É bom. Vocês precisam resolver as coisas. Renata. Sim? Se as coisas não derem certo com Bárbara, você acharia estranho se... João, não. Ela balançou a cabeça. Não vamos por esse caminho. Você tem um relacionamento e eu não vou ser a pessoa que vai acabar com isso. E se eu quiser que seja? Então você precisa primeiro resolver sua situação atual. Do jeito certo. Na noite seguinte, João estava sentado no restaurante, aguardando Bárbara. Ela chegou pontualmente às 8, elegante como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Oi, ela se sentou dispensando o beijo no rosto. Oi, você está bem? Estou ótima. Na verdade, nunca estive melhor. João franziu a testa. Não era a resposta que esperava. Bárbara, sobre essas últimas semanas. Não precisa explicar, João, eu entendi perfeitamente. Entendeu o quê? Que você fez sua escolha e não fui eu. João suspirou. Não é tão simples assim. Não? Bárbara sorriu, mas não era um sorriso caloroso. João, você descobriu que tem um filho e literalmente desapareceu da minha vida. Não me liga mais, cancela nossos compromissos. E quando conversamos,
Você está sempre distraído pensando neles. Bárbara, tentei explicar e eu tentei entender. Mas sabe o que percebi? Não é só sobre o menino, é sobre ela também. João ficou em silêncio. Você ainda a ama, Bárbara continuou. Talvez nunca tenha parado de amar. Está tudo bem, João. Pessoas se apaixonam, se desapaixonam, reencontram amores antigos, acontece. Então você está terminando comigo. Estou nos libertando, dos dois. João se sentiu aliviado e culpado ao mesmo tempo. Desculpa, Bárbara. Você não merecia isso. Não merecia, mas também não mereço ficar num relacionamento onde sou a segunda opção. Eles terminaram o jantar civilizadamente, como dois adultos maduros encerrando um capítulo de suas vidas. Quando se despediram na porta do restaurante, Bárbara segurou o braço de João. João, seja feliz, de verdade, e cuide bem daquele menino. Ele é especial. Obrigado. E Bárbara, você vai encontrar alguém que te ame, do jeito que você merece. Eu sei, ela sorriu e dessa vez foi um sorriso genuíno. Já encontrei, na verdade. João ficou surpreso, mas percebeu que se sentia feliz por ela. Quando chegou em casa, ligou para Renata. Como foi? Ela perguntou. Terminamos. Ou melhor, ela terminou comigo. Você está bem? Estou. Na verdade, estou aliviado. João, não vou te pressionar, Renata. Mas agora você sabe que estou livre para descobrir o que ainda sinto por você. Se é que ainda existe algo. Sempre existiu, ela sussurrou. Para mim, sempre existiu. No sábado seguinte, João chegou ao apartamento de Renata para buscar Pedro para o futebol, mas encontrou o menino resfriado. Acho melhor ele ficar em casa hoje, Renata disse, passando a mão na testa do filho. Posso ficar aqui com vocês? Posso fazer minha sopa especial para resfriado. Você sabe cozinhar? Pedro perguntou, impressionado. Algumas coisas. Aprendi. Quando comecei a morar sozinho. As horas seguintes foram surpreendentemente domésticas. João fez sopa enquanto Renata cuidava de Pedro. Eles assistiram filmes no sofá, Pedro aninhado entre os dois. Por volta das 6 da tarde, Pedro havia melhorado significativamente e estava cochilando. Obrigada, Renata sussurrou. Por ficar. Por cuidar dele como se ele fosse meu filho, João completou. Porque ele é. João, preciso te contar uma coisa. O quê? Na época que descobri que estava grávida, eu quase te contei várias vezes. Cheguei a ligar para você, mas sempre desligava antes que atendesse. Por quê? Porque eu te amava demais para ser um peso na sua vida. João se virou para encará-la completamente. Você nunca teria sido um peso, Renata, nunca. Como você pode ter certeza? Porque eu também te amava. E nunca parei completamente. Eles estavam muito próximos agora, os rostos a centímetros de distância. João podia sentir o perfume dela, o mesmo que lembrava da faculdade. Renata, pai. A voz sonolenta de Pedro os interrompeu. Vocês vão ficar juntos agora? João e Renata se afastaram rapidamente, corando como adolescentes pegos em flagrante. Pedro, nós somos só amigos, Renata explicou. Mas vocês se gostam. Eu vejo como vocês se olham. João riu, impressionado com a percepção do filho. Você é muito esperto, sabia? Eu sei, então vocês vão namorar? João olhou para Renata, que estava vermelha até a raiz dos cabelos. O que você acha disso? João perguntou para Pedro. Acho que seria demais. Aí a gente podia ser uma família de verdade. Pedro, não é tão simples assim, Renata começou. Por que não é? O menino perguntou com a lógica simples das crianças. Vocês se gostam, eu gosto dos dois. Vocês gostam de mim. Qual é o problema? João e Renata se entreolharam por cima da cabeça de Pedro. Havia uma pergunta silenciosa passando entre eles. Sabe de uma coisa, Pedro? João disse finalmente. Talvez você tenha razão. Talvez não seja tão complicado assim. Então vocês vão tentar? Vamos conversar sobre isso, Renata disse cuidadosamente. Mas primeiro, você precisa melhorar desse resfriado. Já estou melhor. Olha, nem estou mais tossindo. Para provar o ponto, Pedro se levantou e começou a pular no sofá,
até Renata mandar ele parar. Quando João foi embora naquela noite, ele e Renata ficaram alguns minutos na porta, nenhum dos dois querendo se despedir. João: eu sei, vamos devagar, vamos ver como as coisas se desenrolam. É que eu não quero que Pedro se machuque se não der certo. E se der certo? Renata sorriu. Aí a gente vai ser a família mais feliz do mundo. João se inclinou e beijou suavemente a testa dela. Boa noite, Renata. Boa noite, João. Quando ele chegou em casa, João se sentiu mais leve do que em anos. Pela primeira vez desde a faculdade, ele podia vislumbrar um futuro que incluía não apenas sucesso profissional, mas também amor e família. Mas em seu apartamento do outro lado da cidade, Bárbara estava ao telefone com uma amiga. E a conversa não era nada amigável. Não, Sandra, você não entendeu. Eu não terminei com ele porque queria. Terminei porque não tinha escolha. Mas isso não significa que vou deixar ele ser feliz com aquela mulher. A vingança, às vezes, era um prato que se comia frio, e Bárbara tinha todo o tempo do mundo. 3 semanas haviam se passado desde o término de João e Bárbara, e a vida parecia estar finalmente se organizando. João e Renata estavam tomando as coisas devagar, mas era inegável que algo estava florescendo entre eles novamente. Pequenos gestos, mãos que se tocavam ao passar o sal, olhares que duravam um pouco mais que o necessário, sorrisos que apareciam sem motivo aparente. Pedro estava radiante. Ter o pai presente em sua vida havia mudado tudo para ele. Suas notas na escola melhoraram, ele estava mais confiante, e não parava de falar sobre João para qualquer pessoa que escutasse. Numa quinta-feira à noite, enquanto Pedro fazia a lição de casa, João e Renata preparavam o jantar juntos na pequena cozinha do apartamento. Passa o sal, Renata pediu, e quando João estendeu o saleiro, seus dedos se tocaram. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro. Havia eletricidade no ar, uma tensão boa, cheia de possibilidades. Renata! Pai! Pedro gritou da sala. Não consigo resolver este problema de matemática. O momento se quebrou, mas o sorriso que trocaram foi cheio de promessas. Vou ajudá-lo, João disse, mas antes de sair da cozinha, beijou rapidamente a bochecha de Renata. Foi um gesto simples, quase automático, mas que fez o coração de ambos disparar. No dia seguinte, João estava em seu escritório quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor João, tem uma mulher aqui que diz que precisa falar com o senhor. Diz que é sobre Pedro. João franziu a testa. Quem poderia ser? Pode mandar entrar. Para sua surpresa, foi Bárbara quem entrou em sua sala. Mas havia algo diferente nela. Estava mais elegante que o normal, com um sorriso que não chegava aos olhos. Bárbara, o que você está fazendo aqui? Oi, João, posso me sentar? Ele gesticulou para a cadeira à frente de sua mesa, ainda confuso. Você disse que era sobre Pedro? Em parte. Na verdade, vim fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Bárbara cruzou as pernas e se recostou na cadeira, assumindo uma postura que João conhecia bem. Era o que ela fazia quando queria algo. Estive pensando sobre nossa conversa no restaurante, sobre você ter um filho, sobre como isso mudou sua vida. E percebi que fui egoísta. Você tem direito de ser feliz, de ter uma família. Pedro parece ser um menino adorável. João ficou desconfiado. Essa não era a Bárbara que ele conhecia. Aonde você quer chegar? Quero fazer parte da vida de vocês. Como assim? João, nós tivemos 2 anos juntos. 2 anos bons. Só porque você tem um filho agora não significa que temos que jogar tudo fora. Bárbara, nós terminamos. Foi você mesma quem disse. Eu estava com raiva, magoada, mas tive tempo para pensar. Ela se inclinou para a frente. João, eu te amo. E estou disposta a aceitar Pedro, a ser uma mãe para ele. João ficou em silêncio, processando o que estava ouvindo. Uma mãe? Bárbara, ele já tem uma mãe. Uma madrasta, então. Uma figura feminina estável na vida dele. Bárbara sorriu. Pensa bem, João. Renata está lutando para construir os negócios dela. Você está sempre ocupado. Pedro precisa de estabilidade, de uma estrutura familiar sólida. E você acha que pode dar isso?
Eu sei que posso, João. Eu tenho tempo, recursos, contatos. Posso ajudar Pedro com a escola, com atividades extracurriculares. Posso ser a família que ele sempre quis. João se levantou e caminhou até a janela. Algo nessa conversa não soava certo. Bárbara, por que agora? Por que essa mudança súbita? Porque eu percebi que se não puder ter você completamente, pelo menos posso fazer parte da sua vida. E quem sabe com o tempo, você não perceba que nós podemos funcionar como família. E Renata? O sorriso de Bárbara ficou mais frio. Renata fez a escolha dela 8 anos atrás. Ela abriu mão de você. Abriu mão da chance de construir uma família. Agora é minha vez. Não é assim que funciona. Não é? Bárbara se levantou também. João, seja honesto comigo. Você tem certeza de que Renata não vai desaparecer de novo? Ela já fez isso uma vez. A frase atingiu João como um soco. Era seu medo mais profundo. Aquele que ele tentava não pensar. Ela não vai fazer isso. Como você pode ter certeza? As pessoas não mudam, João. Se ela foi capaz de esconder um filho seu por 8 anos, do que mais ela seria capaz? Chega, Bárbara. Você não conhece Renata. Conheço o suficiente. Conheço o suficiente para saber que ela já te machucou uma vez. E pode fazer de novo. João voltou para trás da mesa, a conversa claramente encerrada. Bárbara, eu aprecio sua oferta. Mas não. Pedro tem uma família. Tem a mim e tem a mãe dele. E quando vocês brigarem, quando as coisas ficarem difíceis, você vai estar preparado para Pedro te ver sofrer de novo? Isso não vai acontecer. Você tem certeza? Bárbara pegou a bolsa e se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. João, a oferta continua de pé. Quando você perceber que precisa de estabilidade de verdade na vida de Pedro, me liga. Depois que ela saiu, João ficou sozinho em seu escritório, incomodado. Não pelas palavras de Bárbara exatamente, mas pela semente de dúvida que ela havia plantado. E se Renata desaparecesse de novo? E se as coisas não dessem certo entre eles? Pedro já havia se apegado tanto a ele. Como é que ele explicaria para o menino se tudo desmoronasse? Naquela noite, João chegou ao apartamento de Renata mais quieto que o normal. Pedro estava fazendo um trabalho de escola sobre família e havia pedido para incluir João no projeto. Olha, pai. Pedro mostrou o cartaz cheio de fotos. Colei uma foto sua aqui do lado da minha e da mamãe. Ficou legal? Ficou incrível. João sorriu, mas Renata percebeu que havia algo errado. Depois que Pedro foi dormir, ela tocou no assunto. Você está estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? João hesitou. Devia contar sobre a visita de Bárbara? João, Bárbara apareceu no meu escritório hoje. Renata ficou tensa. O que ela queria? Disse que quer fazer parte da nossa vida, da vida de Pedro. Como assim? João contou sobre a conversa, vendo o rosto de Renata ficar cada vez mais preocupado. E você, o que disse? Que não, obviamente que não. Mas nada, por que você está perguntando mas? Porque eu te conheço, João. Tem alguma coisa te incomodando. João suspirou. Ela disse algumas coisas sobre você, sobre nós. Que tipo de coisas? Que você já desapareceu uma vez, que pode desaparecer de novo. Renata ficou pálida. E você acredita nisso? Não sei, João admitiu. Racionalmente não. Mas ela plantou uma dúvida, sabe? E se as coisas ficarem difíceis entre nós? E se não der certo? Pedro já se apegou tanto. João, me olha. Ele levantou os olhos para encontrar os dela. Eu não vou desaparecer. Não de novo. O que eu fiz 8 anos atrás foi errado. Mas eu era nova, estava com medo. Hoje eu sou diferente. Como eu posso ter certeza? A pergunta saiu mais cruel do que ele pretendia, e João viu quando ela o machucou. Porque eu te amo. Ela disse simplesmente. Sempre amei. E agora nós temos Pedro. Nós temos uma chance de ser uma família de verdade. Renata. João, eu entendo sua preocupação, mas você precisa confiar em mim. Nós dois precisamos confiar um no outro se vamos fazer isso funcionar. João se aproximou dela, tomando suas mãos. Desculpa,
Você tem razão. É que eu não posso perder vocês. Não posso perder Pedro. Você não vai perder. Nós não vamos a lugar nenhum. Eles se abraçaram e, por um momento, as dúvidas de João se dissiparam. Mas no sábado seguinte, enquanto João levava Pedro para o treino de futebol, ele não percebeu que estavam sendo seguidos. Bárbara estava no carro atrás observando, esperando sua chance. E ela não precisou esperar muito. No treino, Pedro estava animado demais, querendo impressionar o pai. Numa jogada, ele correu atrás da bola sem prestar atenção no que estava ao redor e colidiu violentamente com outro menino. O som do impacto fez João pular da arquibancada. Pedro estava no chão, chorando, segurando o braço. O outro menino também estava chorando, mas parecia estar bem. Pedro! João correu para o campus, o coração disparado. Pai, dói muito, Pedro soluçou. O técnico e João examinaram o braço do menino. Estava claramente quebrado. Precisamos levá-lo ao hospital, o técnico disse. Durante todo o caminho para o hospital, Pedro chorava de dor, e João se sentia completamente desesperado. Como é que ele não tinha visto o lance? Como é que tinha deixado isso acontecer? No hospital, enquanto esperavam o resultado do raio-x, João ligou para Renata. Ela chegou 20 minutos depois, pálida de preocupação. Como ele está? Braço quebrado. Vão engessá-lo, mas vai ficar bem. E você? Como você está? Péssimo. Eu devia ter prestado mais atenção, devia ter... João, foi um acidente. Essas coisas acontecem. Mas João não conseguia se perdoar. E quando Pedro saiu com o braço engessado, claramente em desconforto, a culpa foi ainda pior. Pai, não foi sua culpa, Pedro disse, como se lesse seus pensamentos. Foi só um acidente. Eu sei, campeão, mas eu devia ter cuidado melhor de você. Você cuida bem de mim. Você é o melhor pai do mundo. As palavras de Pedro derreteram o coração de João, mas também aumentaram sua responsabilidade. Ele era pai agora. Era responsável por proteger aquele menino. E hoje, ele havia falha. Quando chegaram em casa, Bárbara estava esperando na portaria do prédio. Meu Deus, Pedro, o que aconteceu? Ela correu para eles genuinamente preocupada. Quebrei o braço no futebol, Pedro explicou. Coitadinho. Bárbara se ajoelhou para ficar na altura dele. Dói muito? Um pouco. Mas vai ficar legal quando meus amigos assinarem o gesso. Bárbara riu e bagunçou os cabelos de Pedro com carinho. João teve que admitir. Ela era boa com crianças. Como você soube? Renata perguntou suspeitosamente. Uma amiga minha trabalha no hospital. Me ligou quando viu João chegando com Pedro. No elevador, Bárbara se ofereceu para ajudar. Posso ficar com Pedro algumas horas, se vocês precisarem resolver alguma coisa. Papelada do hospital, essas coisas. Não precisa, Renata disse rapidamente. Não é problema. Aliás, Pedro, você gosta de videogame? Tenho um PlayStation novo no meu apartamento. Os olhos de Pedro se iluminaram. Sério? Que jogos você tem? E assim Bárbara começou sua infiltração na vida deles. Sempre gentil, sempre prestativa, sempre no lugar certo, na hora certa. E João, ainda abalado pelo acidente, começou a se perguntar se talvez ela não tivesse razão. Talvez Pedro precisasse mesmo de mais estabilidade, mais estrutura. Talvez ele não fosse pai suficientemente bom. A semente da dúvida que Bárbara havia plantado começou a crescer, e ela sabia disso. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Agora era só questão de tempo até que ela conseguisse o que queria. E o que ela queria era simples. Se ela não podia ter João, então Renata também não podia. Nas semanas seguintes ao acidente, Bárbara tornou-se uma presença constante na vida de Pedro. Sempre aparecia com o pretexto perfeito. Trazia jogos novos para distrair o menino enquanto ele estava com o braço engessado. Oferecia-se para levá-lo à escola quando João tinha reuniões importantes ou simplesmente passava por acaso nos lugares onde sabia que eles estariam. Pedro, na inocência dos seus 8 anos, adorava a atenção extra. Bárbara era divertida. Tinha recursos que nem João nem Renata possuíam. E o tratava como um pequeno príncipe. Ela é legal, não é, pai?
Pedro comentou numa quarta-feira, depois que Bárbara o havia levado para comer hambúrguer, enquanto João resolvia problemas na empresa. É sim, João respondeu, mas havia uma pitada de desconforto em sua voz que ele não conseguia identificar. Renata, por outro lado, estava cada vez mais preocupada. João, você não acha estranho essa súbita dedicação dela ao Pedro? Perguntou numa quinta-feira à noite, enquanto lavavam a louça juntos. Acho que ela está tentando ser legal, tentando mostrar que pode fazer parte das nossas vidas. E você quer que ela faça parte? João parou de secar o prato que estava em suas mãos. Não sei. Ela é boa com Pedro, isso é inegável. João, olha, eu sei que você não gosta dela, mas Pedro parece feliz. E depois do acidente, eu fico pensando, talvez ele precise mesmo de mais estabilidade, mais opções. Mais estabilidade? Renata se virou para encará-lo. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez não seja ruim ele ter mais pessoas que se importam com ele. Pessoas ou uma pessoa específica que você está considerando colocar na vida dele permanentemente. A pergunta ficou suspensa no ar. João não respondeu, mas também não negou, e isso foi resposta suficiente para Renata. João, você está pensando em voltar com ela? Não sei o que estou pensando, ele admitiu. Só sei que quero o melhor para Pedro. E você acha que o melhor para ele é uma mulher que apareceu do nada, oferecendo presentes e passeios? Ela não apareceu do nada. Nós namoramos por 2 anos. E ela te largou quando descobriu sobre Pedro. Na verdade, foi o contrário. Eu quem estava distante depois que descobri sobre vocês. Renata ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Então é isso? Você está culpando a mim por Bárbara ter terminado com você? Não estou culpando ninguém. Estou apenas confuso. Renata tirou o avental e o pendurou no gancho. Sabe de uma coisa, João? Talvez você precise de um tempo para pensar no que realmente quer, porque eu não vou ficar aqui esperando você decidir entre mim e ela. Renata, não é assim. Não é? Então me explica como é. João passou a mão pelo cabelo, frustrado. É que, depois do acidente, eu fico pensando se sou bom o suficiente para ser pai. Se consigo dar a Pedro tudo o que ele precisa. E você acha que ela pode dar? Ela tem mais tempo livre, mais recurso. João, ser pai não é sobre dinheiro ou tempo livre. É sobre amor, sobre estar presente, sobre se importar de verdade. E eu não me importo de verdade. Claro que se importa. Mas você está deixando a insegurança falar mais alto que o seu instinto. Naquela noite, eles foram dormir sem resolver a discussão. E pela primeira vez desde que haviam se reencontrado, havia uma distância entre eles. No dia seguinte, Bárbara apareceu no escritório de João novamente. Oi, ela disse entrando sem cerimônia. Posso falar com você? Claro, o que foi? É sobre Pedro e sobre vocês. João suspirou. Bárbara, escuta só. Eu sei que as coisas estão tensas entre você e Renata. E eu sei que você está preocupado se está fazendo as escolhas certas para Pedro. Como você sabe disso? Porque eu te conheço, João. Conheço suas inseguranças, seus medos. Ela se aproximou da mesa dele. E sei que você quer o melhor para aquele menino. Claro que quero. Então deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer parte da solução. Como? Casa comigo. A proposta foi tão direta que João ficou sem palavras. O quê? Casa comigo. Vamos dar uma família estável para Pedro. Vamos dar a ele tudo o que ele merece. Segurança, conforto, uma base sólida. Bárbara, você está louca? Estou sendo prática. João, você me ama? Ele hesitou. Você me amava. E pode amar de novo. Relacionamentos se constroem, se cultivam. Ela se sentou na beirada da mesa dele. E Pedro já gosta de mim. Mas eu amo a Renata. Você ama a ideia da Renata, a fantasia de uma família perfeita que vocês nunca tiveram, mas a realidade é que ela já te abandonou uma vez e pode abandonar de novo. Ela não vai... Como você pode ter certeza? João, seja honesto comigo. Desde que vocês se reencontraram, quantas vezes você ficou com medo de que ela fosse embora?
Quantas vezes você se pegou pensando e se? João ficou em silêncio porque ela tinha razão. O medo de abandono era constante. Comigo você não teria essa insegurança. Comigo você saberia que Pedro teria uma mãe que não vai desaparecer, que não vai criar ele longe do pai. Bárbara, pensa nisso. Só isso que eu peço. Pensa no que é melhor para Pedro. Ela se levantou e foi em direção à porta. Ah, e João, hoje é sexta. Que tal eu buscar Pedro na escola e levar ele para passar o fim de semana comigo? Assim você e Renata podem resolver as coisas de vocês sem envolver a criança. Antes que João pudesse responder, ela já havia saído. Quando chegou ao apartamento de Renata naquela noite, Pedro já não estava lá. Bárbara passou aqui mais cedo, Renata explicou a voz fria. Disse que você havia autorizado ela a buscar Pedro na escola e que ele ia passar o fim de semana com ela. Eu não autorizei nada. Então por que você não impediu quando ela saiu do seu escritório com essa ideia? João percebeu que havia sido manipulado, mas não sabia como explicar isso sem soar como um idiota. Renata, Ela pediu você em casamento, não pediu? A pergunta o pegou desprevenido. Como você... Porque eu a conheço, João. Conheço o tipo dela. Mulheres como Bárbara não fazem nada sem um objetivo claro. E qual seria o objetivo dela? Te reconquistar e usar Pedro como ferramenta para isso. Você acha que ela não se importa realmente com ele? Eu acho que ela se importa com ele na medida em que ele pode te trazer de volta para ela. João se sentou no sofá, passando as mãos pelo rosto. Estou tão confuso, Renata. Não sei mais o que é certo. O que é certo é você confiar nos seus sentimentos. O que é certo é você não deixar o medo do abandono decidir sua vida. Se você me abandonar de novo? A pergunta saiu crua, dolorida. Renata se sentou ao lado dele. João, me olha. Ele levantou os olhos. Eu não vou te abandonar. Não vou abandonar Pedro. E não vou deixar outra pessoa criar meu filho achando que pode me substituir. Ela não está tentando te substituir, não está? Renata pegou o celular. Bárbara postou 3 fotos no Instagram hoje, todas com Pedro. Em uma delas ele está chamando ela de Tia Bá. Em outra, eles estão num restaurante caro que ele nunca foi. Na terceira, eles estão comprando roupas numa loja que custa mais que meu salário de um mês. João pegou o celular e viu as fotos. Pedro estava sorrindo em todas elas, claramente se divertindo. Mas havia algo nas fotos que o incomodou. Era a legenda. Fim de semana especial com meu menino favorito. Meu menino? Renata apontou. João, ela está marcando o território. Talvez você esteja exagerando. Estou. Então me explica por que ela não me mandou nenhuma foto. Por que não me ligou para dizer como Pedro está? Por que não te mandou o endereço de onde eles estão? João percebeu que ela tinha razão. Ele não sabia onde seu filho estava passando o fim de semana. Vou ligar para ela. Bárbara atendeu no quarto toque. Oi, João. Pedro está ótimo, antes que você pergunte. Onde vocês estão? No meu apartamento. Acabamos de pedir pizza e vamos assistir uns filmes. Posso falar com ele? Claro, Pedro, vem falar com seu pai. Pai! A voz animada de Pedro encheu a linha. Estou me divertindo muito. A tia Bá tem um apartamento gigante e uma TV enorme. Que bom, campeão, você está se comportando. Estou. Ela até me deixou escolher os filmes que vamos assistir. Pedro, passa o telefone para a Bárbara de novo. Oi, voltei, Bárbara disse. Quero que vocês voltem amanhã de manhã. Ah, João, mas eu tinha planejado levar ele ao shopping amanhã. Tem uma loja de brinquedos que... Bárbara, ele volta amanhã de manhã. Tudo bem, ela concordou, mas havia uma nota de irritação em sua voz. Mas, João, conversa com Renata. Pedro mencionou que vocês brigaram ontem. Crianças não devem ser expostas a conflitos entre adultos. Quando João desligou, Renata estava o observando. E então? Ela vai trazer ele amanhã de manhã. E você? Vai aceitar a proposta dela? A pergunta ficou no ar entre eles. João não respondeu porque não sabia a resposta. E isso, por si só, já era uma resposta. Naquela noite, eles dormiram no mesmo apartamento, mas em quartos separados, pela primeira vez desde que haviam se reencontrado.
E em seu apartamento luxuoso do outro lado da cidade, Bárbara sorriu para si mesma enquanto Pedro dormia no quarto de hóspedes. Seu plano estava funcionando perfeitamente. João estava confuso, Renata estava insegura e Pedro estava se acostumando com ela. Agora era só questão de dar o golpe final. E ela sabia exatamente como fazer isso. Na segunda-feira seguinte, Bárbara trouxe Pedro de volta. Mas o menino estava diferente. Mais quieto, menos espontâneo. Durante o jantar, ele mal tocou na comida. "Pedro, você está bem?" Renata perguntou preocupada. "Estou sim", ele respondeu rapidamente, mas evitou olhar nos olhos dela. Mais tarde, quando João estava ajudando Pedro com a lição de casa, o menino finalmente se abriu. "Pai, posso te fazer uma pergunta?" "Claro, campeão." "A tia Bá disse que você e ela vão casar e que eu vou morar com vocês. É verdade?" João sentiu o mundo parar. "Ela disse isso?" "Disse. E disse que seria melhor para mim porque ela tem mais dinheiro e pode me dar coisas que minha mãe não pode." "Pedro, olha para mim." João se ajoelhou na frente do filho. "Eu não vou casar com Bárbara. E você não vai morar longe da sua mãe. Mas ela disse que minha mãe concordou. Que vocês já tinham conversado sobre isso." João sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. Bárbara havia mentido para uma criança, havia manipulado seu próprio filho. "Pedro, sua mãe nunca concordou com isso, e eu nunca concordaria. Você fica aqui com sua mãe e eu venho te ver sempre, entendeu?" Pedro assentiu, mas ainda parecia confuso. "Pai, eu não quero morar longe da mamãe. Eu gosto da tia Bá, mas eu amo vocês dois. E nós amamos você. Nada vai mudar isso." Quando Renata voltou do banho, João a puxou para a cozinha e contou tudo. Ela disse o que para ele? Renata estava furiosa. Que nós tínhamos decidido que ele ia morar com ela e comigo. "Ela está usando nosso filho, João. Está manipulando uma criança. Eu sei, e isso vai acabar agora." "O que você vai fazer?" "Vou conversar com ela. Vou deixar claro que isso acabou." Na manhã seguinte, João ligou para a Bárbara. "Precisamos conversar, agora." "Claro, amor, vem para o meu apartamento." "Não sou seu amor, e vamos conversar no meu escritório." 1h da tarde. Quando Bárbara chegou, estava sorrindo como se nada tivesse acontecido. "João, você parece tenso. Você mentiu para meu filho." "Menti sobre o quê?" "Disse que nós íamos casar, que ele ia morar conosco longe da mãe dele. Eu apenas plantei a semente da ideia, para ver como ele reagiria." "Usando uma criança, mentindo para ele?" "João, calma. Pedro precisa se acostumar com a ideia. Quando nós casarmos..." "Nós não vamos casar, Bárbara. Acabou para sempre." O sorriso sumiu do rosto dela. "Você não pode estar falando sério." "Estou completamente sério. Não quero mais você perto de mim ou do meu filho." "Do seu filho?" Ela riu, mas não havia humor na risada. "João, você nem sabia que tinha um filho até algumas semanas atrás. Eu que tenho cuidado dele, eu que tenho dado atenção. Você tem manipulado ele." "Manipulado? Eu tenho dado amor, carinho, coisas que ele nunca teve. Ele tem amor, tem carinho. Tem uma mãe que se sacrificou por anos para criar ele sozinha. Uma mãe que mentiu para você por 8 anos. E você? Você está mentindo para ele agora. Está usando uma criança para conseguir o que quer." Bárbara se levantou, o rosto vermelho de raiva. "Você vai se arrepender disso, João. Vai ver que eu estava certa sobre Renata. Quando ela te abandonar de novo... Chega, sai do meu escritório. E se você se aproximar de Pedro novamente, eu chamo a polícia. Você não pode me impedir de ver ele. Eu me importo com aquele menino. Você se importa comigo. Pedro é só uma ferramenta para você." Bárbara pegou a bolsa, mas antes de sair se virou uma última vez. "Você escolheu a mulher errada, João. E quando tudo desmoronar, lembra que eu avisei." Naquela tarde, João chegou ao apartamento de Renata mais leve do que havia se sentido em semanas. Pedro estava na sala fazendo lição. "Oi, pai. Como foi o trabalho?" "Foi bom, campeão. Muito bom." Renata apareceu da cozinha. "Conversou com ela?" "Conversei." "Acabou, definitivamente." "E como você se sente?" "Aliviado."
E burro por ter demorado tanto para perceber o que ela estava fazendo. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, João e Renata se sentaram no sofá. Desculpa, ele disse, por ter duvidado de você, por ter deixado ela entrar nas nossas vidas. Você estava confuso. É normal ter dúvidas quando se torna pai de repente. Mas não era normal deixar alguém usar meu filho como peão num jogo. O importante é que você percebeu a tempo. João a puxou para mais perto. Renata, eu te amo, amo Pedro, e quero que nós sejamos uma família de verdade. Eu também quero isso. Eles se beijaram pela primeira vez desde que haviam se reencontrado. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperança. Na quinta-feira seguinte, João estava buscando Pedro na escola quando viu Bárbara esperando do lado de fora. O que você está fazendo aqui? Vim me despedir de Pedro. Bárbara, nós já conversamos sobre isso. Só quero me despedir. 5 minutos. Contra seu melhor julgamento, João permitiu. Pedro! Bárbara chamou quando o menino saiu da escola. Tia Bá. Pedro correu para ela, ainda genuinamente feliz em vê-la. Oi, querido. Escuta, eu vim te contar que vou viajar por um tempo. Não vamos nos ver por um tempo. Ah, que pena. Quando você volta? Não, sei ainda. Mas quero que você saiba que eu gosto muito de você, tá? Eu também gosto de você, tia Bá. Pedro, quer dar uma volta comigo? Só até a padaria ali na esquina. Seu pai pode ir junto. João hesitou, mas Pedro já estava animado. Pode, pai? Tudo bem, mas só até a padaria. Eles caminharam pela calçada, Pedro no meio tagarelando sobre a escola. Quando chegaram na esquina, Bárbara parou. Pedro, que tal se atravessássemos aqui para comprar um sorvete naquela lanchonete? João olhou. O trânsito estava intenso, carros passando em alta velocidade. Bárbara, vamos pela faixa de pedestres. É mais seguro. Ah, João, é só atravessar rapidinho. Antes que ele pudesse protestar, Bárbara havia pego a mão de Pedro e começado a atravessar a rua fora da faixa. Bárbara, não! João gritou. Um carro vinha em alta velocidade. O motorista não os havia visto. João correu, empurrando Pedro para longe do carro no último segundo. O menino caiu no asfalto, assustado, mas ileso. João sentiu o carro passar a centímetros dele. Pedro! Ele se ajoelhou ao lado do filho. Você está bem? Estou, pai. Só me assustei. João olhou para Bárbara, que estava pálida. Desculpa, eu não vi o carro. Não viu? João se levantou, furioso. Você quase matou meu filho. Foi um acidente, João. Eu jamais... Sai da minha frente. Agora. João, por favor. Ah, saia! Bárbara recuou, lágrimas nos olhos. Mas quando se virou para ir embora, João percebeu algo no rosto dela. Por uma fração de segundo, havia algo frio em seus olhos. Algo calculado. Não havia sido um acidente. Naquela noite, João contou tudo para Renata. Ela fez de propósito, ele disse. Ela colocou Pedro em perigo de propósito. Meu Deus, João, por quê? Para me mostrar que ela estava certa, que eu não consigo proteger ele, que ele precisa de alguém mais estável. Ela está doente. Está. E eu quase deixei ela entrar na nossa família. Pedro, que estava ouvindo da porta do quarto, entrou na sala. Pai, a tia Bá é má? João se ajoelhou na frente do filho. Ela está muito confusa, Pedro. Às vezes adultos fazem coisas erradas quando estão confusos. Ela não vai mais aparecer? Não, campeão, não vai. Que bom, Pedro disse, surpreendendo os dois adultos. Eu gostava dela, mas ela falava coisas que me deixavam triste. Que tipo de coisas? Renata perguntou. Que minha mãe não cuidava bem de mim, que eu seria mais feliz longe daqui. Mas eu não quero ficar longe da mamãe, nem do papai. João e Renata se entreolharam. Bárbara havia sido pior do que imaginavam. Você nunca vai ficar longe da gente, João prometeu. Nunca. Na manhã seguinte, João acordou com uma certeza absoluta do que queria fazer. Ligou para Ricardo. Preciso de um favor. Você conhece algum lugar legal no litoral nordestino para passar férias em família? Conheço, sim. Por quê? Porque vou pedir Renata em casamento. E quero fazer isso do jeito certo. 2 semanas depois do incidente com Bárbara, a vida havia voltado ao normal. Melhor que normal, na verdade.
João, Renata e Pedro haviam encontrado um ritmo natural como família. As dúvidas que Bárbara havia plantado desapareceram completamente quando João percebeu o quanto se sentia completo com eles dois. Numa sexta-feira à noite, depois que Pedro dormiu, João tomou coragem. Renata, preciso te falar uma coisa. O que foi? Ela perguntou, secando as mãos no pano de prato. Estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Conhecer Pedro, ter ele como filho, estar com você novamente... João, deixa eu terminar. Ele se aproximou dela. Eu desperdicei 8 anos sem vocês. Não quero desperdiçar mais um dia sequer. João se ajoelhou ali mesmo na cozinha pequena do apartamento e tirou uma pequena caixa do bolso. Renata Silva Santos, você quer casar comigo? Quer ser minha esposa e deixar eu ser o marido e pai que sempre deveria ter sido? Renata levou as mãos ao rosto, os olhos cheios de lágrimas. João, mamãe, diz que sim. Pedro gritou da porta do quarto, onde estava espiando. Por favor, diz que sim. Os dois adultos riram no meio das lágrimas. Vem cá, sai espertinho. Renata chamou Pedro, que correu para eles. Então, o que você acha? João perguntou para Pedro. Você quer que eu seja seu pai para sempre? Oficialmente? Eu quero. Pedro pulou animado. Vamos ser uma família. De verdade. E você? João olhou para Renata. Qual é a sua resposta? Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero casar com você. João colocou o anel no dedo dela. E os três se abraçaram forte, chorando e rindo ao mesmo tempo. Pai, podemos fazer uma festa? Pedro perguntou. Podemos fazer melhor que isso. Que tal umas férias especiais para comemorar? Só nós. 3? Onde? No Nordeste. Praia, sol, tempo para ficarmos juntos e planejarmos nosso futuro. Uma semana depois, eles estavam no aeroporto. Pedro não cabia em si de animação. Era sua primeira viagem de avião. Renata estava radiante, usando o anel de noivado e sorrindo como João não havia sorrir desde a faculdade. Pai, o avião é grande mesmo? Pedro perguntou pela 10ª vez. É sim, campeão, e você vai adorar voar. Durante o voo, Pedro ficou colado na janela, maravilhado com as nuvens. Renata e João conversavam baixinho, fazendo planos. De onde vamos morar depois do casamento? Ela perguntou. Pensei em comprarmos uma casa, com quintal para Pedro jogar bola, perto de uma boa escola. E meus salões, seus salões, vão continuar sendo seus. Aliás, tenho algumas ideias de expansão, se você quiser ouvir. Parceiros na vida e nos negócios? Parceiros em tudo. Quando chegaram ao resort em Porto de Galinhas, Pedro ficou boquiaberto. Pai, isso aqui é um paraíso. É mesmo, filho. Nosso paraíso particular por uma semana. Os dias seguintes foram mágicos. Pedro aprendeu a nadar no mar, construiu castelos de areia com o pai e coletou conchas com a mãe. João e Renata caminhavam pela praia ao pôr do sol, enquanto Pedro corria na frente perseguindo caranguejos. Sabe o que eu mais gosto disso tudo? Renata disse numa dessas caminhadas. O quê? Ver você com ele. Ver como vocês se conectaram naturalmente, como se vocês estivessem juntos desde sempre. É assim que eu me sinto, como se aqueles 8 anos fossem apenas um sonho ruim e agora eu acordei para a vida real. João, você me perdoa? Ela perguntou de repente. Pelo quê? Por ter escondido Pedro de você. Por ter tomado essa decisão sozinha. João parou de andar e a puxou para seus braços. Renata, se você não tivesse tomado essa decisão, nós não teríamos Pedro hoje. Você criou um menino incrível. Você foi mãe e pai para ele quando precisou ser. Eu só sou grato por fazer parte da vida dele agora. E eu sou grata por você ter perdoado tudo e ter escolhido ficar. Sempre vou escolher ficar. Sempre vou escolher vocês. Na última noite da viagem, depois que Pedro dormiu, eles se sentaram na varanda do quarto, ouvindo o som das ondas. Renata, posso te contar uma coisa? Claro. Durante todos esses anos eu construí minha empresa. Tive sucesso, tive relacionamentos, mas sempre senti que estava faltando algo.
Nunca soube o que era até encontrar vocês de novo. O que era? Propósito, razão para tudo. Antes eu trabalhava para ter sucesso. Agora eu trabalho para dar o melhor para vocês dois. E eu nunca me senti completa até você voltar. Para nossas vidas. Pedro perguntava sobre o pai e eu não sabia o que dizer. Agora ele tem respostas. Nós temos respostas. Que tipo de casamento você quer? João perguntou. Grande? Pequeno? Quero que seja perfeito para Pedro. Ele tem que estar no centro de tudo. Afinal, é ele que está ganhando uma família completa. Ele pode ser nosso padrinho? Renata riu. Acho que ele ia gostar disso. No último dia, Pedro estava triste por deixar a praia. Não podemos ficar mais alguns dias, pai? Infelizmente não, campeão, mas vamos voltar. Esta vai ser nossa viagem especial todo ano, tá bom? Todo ano? Todo ano. Eu prometo. No avião de volta, Pedro dormiu no colo de João. Renata observava os dois, o coração transbordando de felicidade. No que você está pensando? João sussurrou. Que 8 anos atrás eu achei que estava protegendo você ao ir embora, mas na verdade eu estava nos privando de sermos felizes. O importante é que estamos juntos agora. João? Sim. Eu te amo. Te amo desde os 20 anos e vou te amar até os 90. Só até os 90? Ele brincou. Até mais que isso, para sempre. Quando chegaram em casa, havia uma surpresa esperando. A mãe de Renata, que havia se mudado para mais perto para ajudar com Pedro, tinha decorado o apartamento com faixas de bem-vindos e tinha preparado o jantar favorito de Pedro. Vovó! Pedro correu para abraçá-la. Você tinha que ver o mar, era gigante. Tenho certeza que era lindo, meu amor. E como foi a viagem dos papais? Pedro olhou confuso. Que papais? Você não contou para ele ainda? A avó perguntou para Renata. Contar o quê? Pedro insistiu. João se ajoelhou na frente do filho. Pedro, sua mãe e eu vamos nos casar. Vamos ser uma família, oficialmente. Eu sabia! Pedro gritou, pulando. Eu sabia que vocês iam casar. Posso ser padrinho? Claro que pode. Na verdade, você pode ser mais que isso. Você pode ser nosso melhor homem. O que é melhor homem? É a pessoa mais importante no casamento, depois da noiva e do noivo. Pedro ficou sério por um momento. Pai, isso quer dizer que você não vai mais ir embora nunca mais? Nunca mais, campeão. Eu vou estar aqui para sempre. Para te levar na escola, para jogar bola, para te ajudar com a lição, para te abraçar quando você estiver triste e para comemorar quando você estiver feliz. E quando eu crescer? Mesmo quando você crescer, mesmo quando você for adulto e tiver seus próprios filhos. Eu sempre vou ser seu pai. Pedro se jogou nos braços de João. Te amo, pai. Eu também te amo, filho. Mais do que você pode imaginar. 3 meses depois, numa cerimônia pequena, mas perfeita no jardim de uma pousada, João e Renata se casaram. Pedro, impecável num terninho azul, entregou as alianças e fez um discurso que não teve olho seco na plateia. Minha mãe sempre disse que família é quem se ama e cuida um do outro. Agora eu tenho uma família completa. Tenho a melhor mãe do mundo e o melhor pai do mundo. E eles se amam e me amam, e eu amo eles. Então, somos uma família perfeita. Quando João e Renata se beijaram para selar o casamento, Pedro foi o primeiro a aplaudir. Naquela noite, na mesma pousada onde se casaram, os 3 estavam na varanda olhando as estrelas. Pai, posso fazer um pedido? Claro, Pedro. Quero que a gente tenha mais bebês, para eu ter irmãozinhos. João e Renata se entreolharam e riram. Vamos ver o que o futuro nos reserva, Renata disse. Mas agora você já é o irmão mais velho. João brincou. Como assim? Porque você vai ter que ensinar tudo o que sabe para os seus irmãozinhos. Como jogar bola, como ser gentil, como ser corajoso. Eu vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. Tenho certeza que vai, João disse abraçando o filho. E assim, 8 anos depois de terem se separado, João e Renata recomeçaram suas vidas juntos. Não como os jovens inexperientes que eram na faculdade, mas como adultos maduros que sabiam o valor do amor, da família e das segundas chances. Pedro cresceu sabendo que era amado incondicionalmente por 2 pais que se amavam profundamente. E João
finalmente entendeu que o maior sucesso da vida não se media em dinheiro ou conquistas profissionais, mas sim nos sorrisos do filho, nos abraços da esposa, e na certeza de que, não importa o que acontecesse, eles sempre teriam um ao outro. Alguns anos depois, quando Pedro já tinha 2 irmãozinhos e a família havia crescido, eles ainda faziam sua viagem anual ao Nordeste. E toda vez sentados na mesma praia onde selaram seu compromisso de recomeçar, João agradecia por ter tido uma segunda chance de ser feliz. Porque às vezes, as melhores histórias são aquelas onde o final feliz vem depois de uma longa jornada de volta para casa. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.